Boa noite, galera, tudo bem? Que bom ter vocês mais uma noite, mais uma vez aqui, para a gente bater um papo, para poder agregar valor, para poder trocar energia. Boa noite, Júlia, tudo bem? Para a gente poder trocar, Wesley chegando, a galera chegando. Esse bate-papo é para a gente poder trocar energia, para a gente poder trocar conhecimento e para a gente buscar. Boa noite, Meg. Meg, olha, Meg, minha grande amiga Meg, minha alma gêmea que eu descobri. Para que a gente possa realmente trocar energia, trocar conhecimento e buscar com isso o quê? Colocar em prática, para que a gente possa melhorar muito na nossa vida. Então eu vou começar minha live hoje. Antes da gente entrar no assunto, eu quero responder a uma pergunta que foi feita na semana passada, na live passada, e eu não consegui responder na hora, que foi para Júlia Siricaco. Ela fez a seguinte pergunta. Ela perguntou sobre timidez. Se a timidez pode atrapalhar, se a timidez pode ajudar ou auxiliar. Respondendo, deixa eu só arrumar aqui. Peraí que... Então, respondendo a Júlia, a timidez é o seguinte, ela realmente acaba tirando algumas oportunidades da nossa vida. A timidez, ela barra, bloqueia as nossas ações, bloqueia a nossa mente, no sentido de ter medo de enfrentar alguma determinada situação. Comigo acontecia muito disso. Eu posso não parecer, mas eu sou um cara muito tímido mesmo. E aí eu perdi muitas oportunidades na vida. Eu tive medo, muitos medos, muitos bloqueios devido à timidez. Então, como, por exemplo, relacionamento, por exemplo. Era a coisa mais difícil do mundo, era poder se aproximar de alguém, era poder conversar com alguém. Namorar, então, isso nem passava pela minha cabeça. Mas o que não passava pela minha cabeça, o que me bloqueava com a minha timidez? Era o fato de ser rejeitado. Era o fato de você falar alguma coisa e as pessoas rirem. Era o fato de você se expor. Então a timidez, se você não souber trabalhar ela vai bloquear sim, ela vai te impedir sim de avançar em alguns momentos na sua vida. Eu não deixei de ser tímido, eu continuo tímido. Isso na verdade eu entendo como uma defesa, né? Você sempre fica naquela coisa, né? Você cria uma autodefesa. Mas qual é a diferença do André de hoje, de 44 anos, o André lá do passado quando tinha 15, 13 anos? Hoje eu não tenho medo da vulnerabilidade, eu não tenho medo mais disso. Então eu me jogo, eu me exponho, eu busco. Não fico mais preso ao que as pessoas vão falar, ao que as pessoas vão pensar, ou o que vai acontecer da situação. Eu não fico mais criando fantasmas. Então agora eu vou e faço. Eu me jogo, eu busco isso. Então essa foi a pergunta que a Júlia perguntou na semana passada, eu não consegui responder, então antes de começar a live de hoje eu queria responder para ela, aproveitar que até ela já está aí assistindo. Então em alguns momentos sim, a timidez sim, ela atrapalha. Nós precisamos trabalhar melhor isso dentro da gente, para que isso não prejudique, às vezes com o trabalho, às vezes com o relacionamento, às vezes até no entendimento com os nossos pais, com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Então hoje vamos começar a nossa live, o nosso bate-papo. Hoje eu quero trazer um assunto bacana, que o tema é: por que fazemos o que fazemos? Muitas das vezes a gente faz as coisas, mas a gente não sabe por que a gente está fazendo.
Sabe por que acontece isso? Quando a gente não sabe realmente, a gente faz, mas a gente não sabe por que nós estamos fazendo as coisas. Sabe por que acontece isso? Tem 3 motivos isso. O primeiro, fazemos porque as pessoas pedem. Segundo motivo, estamos no automático e nem quando você está no automático nem faz a diferença mais. Então você acaba fazendo porque já está no automático. E o terceiro ponto é porque nós aprendemos com os nossos pais. Então quando você faz as coisas e você nem sabe por que está fazendo, olha para ver se você não está passando por isso. Se você está fazendo porque alguém está pedindo, se você está fazendo porque está no automático, ou porque você faz porque aprendeu com os pais. Esses 3 pontos acontecem como se fosse, como se a gente fosse aprender um idioma. Né? Por quê? Por que aprender um idioma? Porque para você aprender um idioma, ele tem várias regras e várias formas. E aí você acaba repetindo essas formas e essas regras por várias vezes até você conseguir falar. Então, normalmente, nós fazemos as coisas. Por que nós fazemos as coisas? Por que fazemos o que fazemos? Por que a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo? É porque a gente acabou repetindo uma vez, repetindo 2, repetindo 3, e aí isso virou algo na minha vida, virou uma rotina na minha vida, virou uma regra, virou uma forma na minha vida. E aí você acaba fazendo. Aí a vida te retorna uma repetição. Aí a sua vida se torna uma coisa repetitiva. Você já parou para falar, ou já parou para pensar assim, puxa, por que eu só faço a mesma coisa? Puta, por que eu faço e não saio disso? Por que eu trabalho e não tenho dinheiro? Por que eu falo e ninguém me escuta? Já parou para pensar? Você já sentiu isso? Se não sentiu, hoje você vai começar a refletir sobre isso. Porque a nossa vida ela se torna uma repetição. Você acaba fazendo as coisas sem carinho, sem amor. A gente faz simplesmente porque nós estamos numa regra, porque nós estamos no automático. E é por isso que a vida se torna às vezes chata. A maioria das vezes, né, quando a gente não tem a clareza, quando nós não temos a cultura de entendimento, a vida se torna chata. Quando a vida se torna chata, eu me torno um cara reclamão. Eu me torno uma pessoa reclamona de tudo. Para entender melhor isso, o que nós estamos vivendo, eu preciso responder algumas perguntas. Se não conseguir responder essas perguntas, aí você vai sentir que você realmente está no automático. Grande Zosimar chegando. Então você vai sentir que você realmente está numa rotina. Então se você quer perceber se você está numa rotina, responda essas perguntas. Por que estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então se você está fazendo algo que você não está sabendo por quê, então tá alguma coisa errada. Segundo ponto, por que estou aqui? Por que eu estou aqui? Vamos dar um exemplo da live. Por que você está assistindo? Por que você está aqui? A terceira pergunta. Por que quero ser motivado? Por que eu busco motivação? Para que eu quero essa motivação? Quarta pergunta. O que te motiva? O que te faz levantar? O que te faz agir? O que te faz viver? E a quinta pergunta. Por que estou fazendo a mesma coisa? E não vejo sentido nisso. Se você não conseguir responder essas 5 perguntas, a coisa realmente está complicada. Se você responder 4, tá bem. Se você responder 3, tá melhorando. Se você responder 2, ok. Se você responder todas, então você não está mais no automático. Você sabe exatamente por que você está aqui. Então às vezes a gente faz as coisas porque fazemos as coisas sem saber.
Fazemos o que fazemos porque, Terezinha, tudo bem? Porque nós estamos no automático, a gente não consegue sair disso, a gente não consegue dar um sentido para a nossa vida. Se você não conseguir responder isso, se você não responder nenhuma dessas questões, está na hora de você rever o que você está fazendo com a sua vida. Na verdade, está na hora de você parar, refletir e entender o que você quer com a sua vida. Está na hora de você, grande Guilherme Eusébio chegando no Face, meu amigo. Chegou a hora de você sentir, colocar emoção na sua vida. Chegou a hora de você sentir, colocar emoção no que você está fazendo. Sentir que você está vivo. Sentir que você faz parte desse mundo. Que você não é uma célula isolada. Nós somos diferentes. Geneticamente, nem os gêmeos são iguais. Todos nós somos diferentes. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua forma. Mas isso não quer dizer que eu não faça parte deste mundo. Então eu preciso entender qual é o meu papel. Por que fazemos o que fazemos? Nossos pais foram educar. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui, mas quer ver um exemplo? Que agora que eu vou entrar num exemplo bacana, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Às vezes, ali no terceiro ponto eu coloquei ali, aprendemos com os nossos pais. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um exemplo claro disso tudo que nós vivemos. Os nossos pais foram educados pelos nossos bisavós. Então, por exemplo, foram educados pelos nossos... os nossos pais foram educados pelos nossos avós, que foram educados pelos nossos bisavós. Eu, por exemplo, não tive a chance nenhuma de conhecer os meus bisavós. Então, mas eu consigo conhecer os meus bisavós pelas atitudes dos meus avós e atitude dos meus pais. Na época dos meus bisavós, na época dos nossos bisavós, eles tinham uma forma de educar. Eles tinham uma forma de viver. Então, naquela época, para eles, era o que funcionava. E o que funcionava? A educação rígida, com regras. E detalhe, as regras eram determinadas. Eram coisas rígidas que não poderiam ser quebradas. Porque se fossem quebradas, era como se você estivesse expondo a família inteira. Então foi assim que os meus bisavós educaram e cuidaram dos meus pais. Com o passar do tempo, os avós, os pais dos meus pais, os meus avós, foram crescendo. E aí eles começaram a conhecer a vida. E nessa de conhecer a vida, trouxeram coisas que eles aprenderam com a vida para ensinar os meus pais. Aí os meus avós fizeram o quê? A época deles era diferente dos meus bisavós. Tinha outras regras, outras formas. Mas alguma coisa que os meus bisavós fizeram, os meus avós também fizeram. E eles passaram para quem? Os meus avós passaram para quem? Para os meus pais. Aí nascem os meus pais com as mesmas regras, com as mesmas determinações, com as mesmas crenças, com as mesmas situações de quem? Dos meus avós. Porque isso já veio criando. Então passou dos meus bisavós para os meus avós e chegaram nos meus pais. E a época continuou evoluindo. Tudo vai evoluindo. Cada ano que passa é uma evolução. Então a época evoluiu. Aí, o que acontece com a cabeça dos meus avós? Não evoluem. Porque eles ficaram presos em cima de crenças criadas pelos meus bisavós. E eles passaram essas crenças para quem? Para os meus pais. Aí danou-se. Por quê? Chegou a minha época, então eu nasci. Quando eu nasci, a forma de educar, a forma dos meus pais me mostrarem conhecimento foi o quê? A mesma forma que os meus avós e o que os meus bisavós fizeram.
Então eu fui criado em cima de uma crença, de um conceito determinado que já faz parte do sistema familiar. Que ele já vinha fazendo parte. E aí teve algum momento na minha vida que eu já estava fazendo as coisas automáticas, por quê? Porque eu aprendi com os meus pais e eles não tiveram culpa disso. Eles não tiveram culpa. Por quê? Porque eles foram criados assim. Então essa rotina veio passando de geração a geração. E aonde essa rotina foi quebrada? Onde ela está, na realidade, ela está sendo quebrada? Está sendo quebrada comigo. E mesmo assim, está sendo quebrada agora. Porque eu passei 33 anos fazendo as mesmas coisas que os meus pais, os meus avós e os meus bisavós faziam. Porque era uma coisa que veio seguindo. O sistema familiar estava sendo gerado dessa forma. Seu Fabrício, boa noite, tudo bem? E tudo isso vem se arrastando ano após ano, criação após criação. Só que com 33 anos a minha vida mudou. Muita coisa aconteceu. E aí foi que eu fui entender paradigmas, regras, crenças, limites, medo, onde tudo foi exposto para mim de uma forma. E essa forma, o que eu fiz? Eu comecei a modelar. Eu comecei a entender qual era o meu sentido na vida, o que eu estava fazendo, que tinha muitas dessas coisas que não faziam sentido. E aí eu comecei a mudar. E quem vai cultivar isso melhor ainda vai ser a minha filha. Porque eu vou sim ensinar coisas dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. As minhas coisas eu vou passar para ela, mas agora de uma forma diferente. De uma forma que ela possa questionar, de uma forma que ela possa expor a necessidade dela. Tudo isso porque nós vivemos num sistema familiar. E esse sistema, às vezes, obriga a gente a fazer coisas que a gente nem sabe por que nós estamos fazendo. Hoje em dia, a grande dificuldade que os pais encontram é de entender os filhos. Eu tive a boa sorte de mudar meu mindset há 10 anos atrás. A minha filha tem 6 anos. Então, quando ela nasceu, eu já estava num processo de evolução. E aí o processo não era de entender ela, o processo era de me entender. Então, hoje eu consigo dialogar melhor com ela, de colocar e expor as coisas melhores. Mas muitos dos nossos pais não conseguem fazer isso. Muitos não conseguem entender isso. Por quê? Porque eles encontram essa dificuldade, porque eles vivem esse sistema familiar enraizado. Tudo porque a evolução ela é muito maior do que antes. Então os pais encontram dificuldades para falar com os filhos. Por quê? Porque a evolução, o que tem hoje, não tinha há 20 anos, não tinha na minha época, por exemplo, quando eu nasci. Não tinha. E olha que eu tenho 44 anos. Hoje as informações chegam na nossa mão assim, ó, instantaneamente. Da forma rápida. Hoje os filhos de hoje vivem conectados 24 horas. Ou seja na internet, ou seja no telefone, ou seja com os amigos, ou seja de alguma forma ou de outra, estão conectados 24 horas. Nós não tínhamos isso. E muitos pais não conseguem entender isso. Por quê? Porque foram criados de uma forma para não entender a evolução. Grande Trampolim Imóvel chegando. Então eles foram criados para não entender a evolução. A gente evolui. Mas não adianta você ver. Tem que evoluir aqui, ó. Você pode ter 100 anos. Mas se você tiver a mente evoluída, a mente forte, a mente dinâmica, você consegue acompanhar qualquer coisa. Por isso, porque fazemos o que fazemos e não entendemos. Porque a evolução está aí, mas eu não evoluo. Até música, né? Isso é até música. Aí começa o confronto de ideias.
de pensamentos e até as comparações, elas são inevitáveis. Isso é uma outra coisa que a gente precisa realmente... Não temos que comparar as pessoas. Ah, Nai, tudo bem? A esposa... Ah, legal, olha que bom. Marido e mulher participando da nossa live, legal. Nós não temos que comparar as pessoas. Cada um, como eu falei, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua forma de agir. Mas aí surgem as comparações. Ah, porque meu filho faz isso, ah, porque meu filho faz aquilo. Puta, eu queria que meu filho fosse parecido com não sei quem. Meu filho... Então, todas as comparações são coisas que vêm se arrastando dentro do sistema familiar. Quando lá atrás, na década... na época dos meus bisavós, o que comparavam? Família com família. Quem tinha mais terreno era a família mais rica. Quem andava de carro era a família mais... Então essas comparações sempre existiram. Só que hoje é uma época que não temos que comparar. Nós temos que evoluir. Qual o maior conflito que acontece entre filhos e pais nos dias de hoje? O afastamento. Notamos que filhos falam menos com os pais. Tudo por causa dessa falta de entendimento. Tudo por não compreender. E aí você acaba fazendo coisas que você não sabe por que você está fazendo. Porque não tem diálogo. Não tem carinho, não tem aproximação. Tem pais que não falam com os filhos, não dialoga sobre as situações. Busca a rigidez em vez do diálogo. Porque ele não tem culpa, mas porque ele foi criado assim. O meu pai, por exemplo, não teve conversa com meu avô. Meu pai teve que começar a trabalhar cedo, com 11 anos de idade. Meu pai teve que começar a trabalhar. Então meu pai nem criança foi. Nem criança foi. Teve que, com 14 irmãos, ele era o terceiro ou segundo mais velho. Então ele não teve diálogo, ele teve que cuidar da família. E aí quando eu nasci, o que estava mais enraizado na vida dele? O que estava enraizado? Aquela coisa que ficou marcada na vida dele? Que tinha que trabalhar. A minha boa sorte nesse momento foi que a minha mãe, ela dizia que eu tinha que estudar. No choque entre pai e mãe, minha mãe levou a melhor. E para mim foi o lado positivo dessa situação toda. Eu demorei muito mais para conhecer a vida. Por quê? Porque eu não trabalhei, eu só fui trabalhar com 21 anos de idade, depois que eu já tinha me formado, porque meu pai comprou a ideia da minha mãe e era o seguinte, eu tinha que me formar, para depois começar a trabalhar. Mas diálogo tinha? Não tinha diálogo. Eu cheguei uma época a ficar 1 ano sem conversar com meu pai. 1 ano sem conversar com meu pai. Por causa das nossas diferenças. Não tinha diálogo, não tinha entendimento. A época evoluindo, assuntos diferentes, situações novas, mas não tinha o diálogo. Não tinha esse bate-papo. Isso é um fator que gera e leva a 2 doenças. A 2 doenças. Que são as doenças do século. Depressão e ansiedade. Aí ninguém sabe por que sofre de depressão, ninguém sabe por que sofre de... Por que fazemos o que fazemos e a gente não sabe por quê. E aí você entra nessa coisa da doença. Você fica doente. A depressão e a ansiedade são fatores gerados por falta de diálogo, falta de entendimento, falta de evolução. Muitos pais acabam demonizando a internet. Demonizam os desejos dos filhos e acaba também até demonizando as informações, gente. E aí você acaba fazendo coisas que você não sabe por que você está fazendo. A gente não tem que demonizar absolutamente nada. Nós temos que compreender, nós temos que entender, nós temos que nos aproximar disso, não se afastar. Se você tem dificuldade para ter essa compreensão, então vamos fazer o seguinte,
Vamos buscar pessoas que podem te ajudar a compreender melhor essa situação. Eu, quando tentei o suicídio, eu não tinha ninguém, eu não pedi ajuda, eu não tinha ninguém para dialogar. E toda vez eu sempre falo, né, que eu tentei o suicídio e não deu certo, porque eu estou aqui. E aí depois é que eu fui pedir ajuda, e depois é que eu fui entender as coisas. Então não se afaste, não ache que as coisas é tudo demonizado, que tudo não presta. Não, galera, vamos buscar informação, vamos buscar se aproximar para entender melhor. E aí encaixar as coisas na nossa vida. Porque fazemos o que fazemos sem entender. Vamos buscar fazer as coisas com compreensão, com entendimento. É muito mais fácil criar barreira do que abrir o coração para entender o que está acontecendo. Então é muito mais fácil eu criar barreira, é muito mais fácil eu reclamar, é muito mais fácil chiar, é muito mais fácil eu falar assim, eu estou de mau humor hoje, dane-se o mundo. Eu quero que o mundo se exploda porque hoje eu estou de mau humor. Lógico que é mais fácil fazer isso do que você abrir o coração, pedir ajuda, dialogar. Não é vergonha você não querer dialogar com os pais. Não é vergonha. Mas fale para eles que você não quer dialogar com eles, porque o assunto que eles têm não é o mesmo que o seu. Abra o coração. Seja verdadeiro, seja honesto com você. Aí eu garanto para você que os seus pais vão buscar outra forma. O meu pai hoje, por exemplo, ele é um... Assim, hoje ele me manda, assim, ele me manda mensagem, ele manda áudio, ele fala assim, porra, André, eu tenho o maior orgulho de você. Pô, você é um filho que eu achava que ia ser uma coisa, você fez outra. Hoje o meu pai consegue me entender. Hoje o meu pai consegue divulgar o que eu estou fazendo. Mas tudo isso foi árduo. Demorou 33 anos para mudar. Mas mudou. Mas por que mudou? Porque teve um compreendimento aí, um diálogo. Alguém abriu o coração para que a gente pudesse se entender melhor. Por isso tudo que vamos fazer, precisamos colocar emoção, amor, carinho nas coisas. Não faça as coisas só por fazer. Não faça as coisas só para agradar. Como eu falei lá em cima, não faça porque as pessoas estão pedindo, ou não faça porque você aprendeu com seus pais, ou não faça porque você está no automático. Faça com amor, carinho e emoção. Já chegou a primeira pergunta de hoje, hein? Marlon Mariano, ele pergunta a seguinte coisa: o que faz a diferença na vida então? Boa pergunta, né? O que faz a diferença na vida? Sabemos as regras, as fórmulas. Lutamos para resultado. Então, o que vai fazer a diferença? Você já sabe as fórmulas, você sabe a regra, você luta por alguma coisa. Então você já sabe disso, porque isso já foi moldado. O sistema familiar, o sistema social, ele já te obriga. O sistema organizacional, ele já te obriga a isso. Então você já vai conhecer as regras, você já vai conhecer as formas, e você já vai lutar. Por quê? Porque já tem um padrão aí. Já tem uma identificação aí. Assim você acaba fazendo o quê? Dominando o que você faz. Por quê? Porque se tornou uma rotina. E aquilo é fácil. Agora, a grande diferença que faz na vida é a realização. Ter uma vida realizada. Ter uma vida de satisfação. Essa é a grande diferença. Viu, Marlon? Essa é a grande diferença que faz na vida. Você não tem que fazer as coisas automatizado. Você não tem que fazer as coisas porque as pessoas estão pedindo. Faça aquilo que satisfaça você. Faça aquilo que traz realização. Mas claro, você não pode fazer de qualquer jeito. Você precisa seguir critério, valor e regra. A sua decisão de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa satisfeita na vida, precisa passar por valor, critério e regra. Você precisa identificar isso. E aí sim as coisas vão começar a valer a pena na sua vida. Por isso, fazer o que fazemos precisa gerar satisfação.
Gera satisfação, não gera uma obrigação. Quanto mais você se torna uma pessoa satisfeita, realizada, mais você vai se tornar uma pessoa feliz. Não fazer simplesmente porque alguém falou. Não fazer simplesmente porque os seus pais pediram. Dialogue. Abra o coração. Sem contar que muitas pessoas colocam alguns fatores ilusórios para se sentir realizado. Como assim, André? O que você está querendo dizer com esses fatores ilusórios? Porque as pessoas acham que para ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa satisfeita, ou para ser uma pessoa feliz, precisa, sabe do quê? De dinheiro, tecnologia, felicidade, estudo, conhecimento, o chefe certo, o trabalho certo, o carro adequado, a casa que você escolheu, ou até mesmo a mulher ou o homem certo. Então tem pessoas que colocam esses fatores ilusórios para se sentir realizado. Aí o cara não tem nenhuma desses fatores, aí ele fala, eu não sou um cara realizado. Eu não sou um cara feliz, eu não sou uma... Por quê? Porque ele não tem esses fatores. Galera, isso é ilusão. Dinheiro faz parte da vida. Dinheiro é que nem o ar. Nós precisamos dele para poder sustentar as nossas necessidades. Mas qual é a minha relação com o dinheiro? É só para pagar conta? É só para pagar dívida? Ou é para ajudar a conquistar os meus sonhos? É essa relação que a gente precisa ter com o dinheiro. Se você tem uma relação de ódio com o dinheiro, então você nunca vai conseguir aprender a ter satisfação com o dinheiro. Tecnologia, ela tá aí para todo mundo. Nós temos que abrir o coração para ela. Hoje, eu tô aqui, olhando aqui, já tem aí quase, olha só, hoje estamos com 4.980 pessoas conectadas nessa live. Mas isso foi através do quê? Da tecnologia. Sem ela eu não conseguiria atingir todo esse mundo. Mas nada disso é um fator decisivo para a sua realização. O fator decisivo para a sua realização, para você se tornar uma pessoa satisfeita, é você saber por que você está fazendo as coisas. É você entrar em ação da forma que você deseja. Da forma que você decidiu. Decisão. Valor, critério e regra. Grande Kátia também chegando, de Brasília. Então, a sua realização é em cima das suas ações. Não adianta culpar as pessoas, não adianta culpar o mundo. Não adianta você virar para o mundo e falar assim, hoje eu estou de mau humor, dane-se. Não adianta você fazer isso. Não adianta. Porque você não vai se sentir uma pessoa realizada. Aí você quer transferir a sua responsabilidade para os outros. Se eu tivesse... grande Cláudia, tudo bem? Se com 15 anos, 14 anos, sei lá, se eu tivesse conhecido o processo de coach, se eu tivesse tido um coach naquela época, eu acredito que muitas das coisas eu teria superado, não teria passado, né? Não teria vivido. Boa noite, Cláudia. Então, quanto mais você se abrir para isso, quanto mais seu coração estiver aberto para o conhecimento, o aprendizado, quanto mais você puder pedir ajuda, peça ajuda. Peça. Não tenha vergonha. Às vezes, a timidez, ela impede de você pedir ajuda. Porque a timidez faz você achar que você é uma pessoa vulnerável. E aí você está sofrendo, você está passando por aquilo, e aí você não pede ajuda. E outra coisa, machismo. A pessoa é machista. Não, que eu vou pedir ajuda a coisa nenhuma, que eu sou homem. Tem... Balela. Isso é balela. Tem nada a ver isso aí. Sabe? Pedir ajuda é coragem. Pedir ajuda é você entender por que você está fazendo as coisas. Por que fazemos as coisas? Aí você pede ajuda. Mais uma pergunta chegando aqui. Janaína de Castro, ela perguntou aqui para mim. Qual fator, então, é decisivo
Olha aí, qual é o fator que é decisivo para a vida? É o que eu tinha colocado. É o verdadeiro fator ser humano. É você ser humano. É você colocar emoção humana. Esse é o fator decisivo na vida. É você entender que você é um ser humano, que você sofre, que você tem dificuldades, que toda essa conjuntura de dificuldades, ela existe para você superar, para você romper os seus limites. Gente, a dificuldade, ela só existe para impedir você. Ela não vai acabar, ela só vai acabar quando você morrer, e olhe lá ainda. Então o fator decisivo na vida é você entender que você é um ser humano, que você não precisa fazer as coisas no automático, que você não precisa fazer as coisas porque as pessoas querem. Coloque emoção, coloque amor, coloque carinho, dialogue com as pessoas para dizer para as pessoas por que você não vai fazer aquilo que elas estão querendo que você faça. O diálogo, comunicação flexível. O que é uma comunicação flexível? Você respira, você analisa, você observa e aí você se comunica. Numa discussão não tem comunicação flexível, porque um quer falar mais que o outro. Numa briga não tem comunicação flexível. Comunicação flexível é enquanto o outro está falando, você está aqui, ó, respirando fundo, concentrando naquilo que ele está falando, observando tudo que está ao seu redor, para que você possa se manifestar. Isso é diálogo. Então, isso é emoção. A Kátia, que está perguntando aqui assim, ó, por que você pediu para que eu anotasse 20 coisas antes de morrer? Eu falei para a Kátia, é uma grande amiga que eu conheci aqui nas redes sociais, e ela me fez uma pergunta uma certa vez e eu falei para ela, escreva 20 coisas que você precisa fazer, que você deseja fazer antes de morrer. Ela está perguntando por quê? Por quê? É uma forma de você sonhar, é uma forma de você estar vivo. Grande Rafa! É uma forma de você dar importância à sua vida, aos seus sonhos. É você fazer coisas que as pessoas não estão pedindo. É você olhar para você, você se sentir importante e falar assim, eu posso fazer. Boa noite, dona Gláucia. Eu posso fazer, eu consigo fazer. É por isso que nós precisamos colocar no papel coisas que a gente quer fazer antes de a gente morrer. É ter sonho. É esse fator decisivo. É você sentir emoção na sua vida, colocar emoção nas coisas que você está fazendo. Quando você tem emoção, você faz por amor. E você faz aquilo que você deseja. Tem quero dar um exemplo agora também, que me veio agora à mente. O Dimas William, um coach meu, grande amigo que está fazendo mentoria também comigo. Ele estava numa saia justa, há uns 2 finais de semana atrás. Ele tinha 2 coisas para fazer no mesmo horário. E ele queria fazer as 2 coisas, mas ele não sabia como fazer e o que escolher. Então ele estava numa dúvida cruel. E aí eu expliquei para ele, eu falei para ele sobre valor, critério e regra. Você tomar a sua decisão em cima de valor, critério e regra. Se você tem 2 coisas para fazer, que elas são no mesmo horário, são importantes, você quer estar nas 2, então coloque valor, critério e regra para decidir em qual que você vai, para que você não possa sofrer, porque a sua decisão foi em cima de valor, critério e regra. A Kátia está agradecendo aqui a resposta. Valeu, Kátia, obrigado. E aí hoje eu mandei uma mensagem para ele, perguntei para ele como é que ele tinha resolvido a situação. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele foi para a primeira, as 2 começavam 9 da manhã. Aí ele foi para a primeira, ficou lá 40 minutos na primeira, dialogou com as pessoas, fez o que tinha que fazer e depois correu para outra. Então ele começou numa e terminou na outra. Ele conseguiu participar das 2 situações, ele conseguiu conversar com as 2, vivenciar os 2 momentos e se sentiu o cara mais realizado do mundo. Porque ele tomou uma decisão em cima de valor, critério e regra. Ele não fez aquilo que as pessoas queriam, ele não fez aquilo que estava pré-determinado. Ele criou algo que ele desejava.
Então, galera, é colocar a cabeça para funcionar, é colocar o coração para funcionar. Abre o coração, põe a mente para funcionar. Se você, continuando aqui, se você não tem dinheiro, mas eu acredito, se você for uma pessoa criativa, determinada, com certeza você vai encontrar a melhor solução para ganhar o seu dinheiro. Que essa é o exemplo que eu estava dando do Dimas. O dele foi 2 situações. Ele tinha que estar nas 2 situações e começava no mesmo horário. Ele conseguiu participar das 2. Então, às vezes, a gente coloca muitos obstáculos para não avançar, para não conquistar. A gente mete muita desculpinha, a gente mete muito louco, a gente fala, que não sei o que. Mas aqui não coloquei o exemplo aqui do dinheiro. Você não tem dinheiro? Ok. Mas eu acredito sim que você é uma pessoa criativa e determinada que vai achar a melhor solução. Agora, basta a gente desenvolver, colocar isso. Normalmente, ou até constantemente, enchemos a nossa mente de dúvidas, de situações negativas, que tornam a nossa mente doente e o corpo doente. Porque a gente fica se alimentando dessa negatividade, a gente fica se alimentando dessas situações, a gente fica se alimentando dos problemas. Os problemas, eles existem. Eu tenho sim dificuldades, eu tenho problemas sim. Não são poucos. Mas hoje eu consigo encarar eles de frente. Hoje eu encaro eles de cabeça erguida. Hoje eu encaro eles de peito cheio de ar, de disposição, de energia. Porque antigamente eles me derrubavam. Pensamentos saudáveis, você vai ter uma vida saudável. Pensamentos tóxicos, você vai ter uma vida tóxica. Falando assim, parece até bem simples. Até natural, não é assim quando você fala. Mas na prática, não é. Quando você... Por que na prática não é? Porque depende de você. É você que tem que colocar isso em ação. É você que vai ter que desfrutar disso. E quando você tem que colocar a mão na massa, você pensa 10 vezes antes de fazer. E sabe qual é o mais interessante? Você coloca a mão na massa para os outros, mas quando é para você, você não faz. Então por isso que falando é fácil, mas quando você precisa colocar na prática, quando você precisa colocar em ação, é muito mais difícil. Ainda mais quando não sabemos por que fazemos o que fazemos. Quero voltar um pouquinho aqui ainda mais no exemplo dos pais. Pais e filhos, né? Que vai retratar muito bem isso, né? Que vai voltar nessa coisa do por que fazemos o que fazemos e não colocamos em prática. Às vezes os filhos querem conversar com os pais sobre um determinado assunto. Por não conseguir conversar, por achar que os pais não vão entender, os filhos buscam 2 soluções básicas e rápidas. Sabe quais são? Eles se isolam e não falam. E a segunda, procuram pessoas fora de casa. Um exemplo claro disso é o homossexualismo, por exemplo. Quantas pessoas têm a dificuldade de conversar com os pais? Quantas pessoas têm a dificuldade de mostrar o sentimento que tem? Quantas pessoas têm a dificuldade de dialogar? Às vezes os filhos também criam fantasmas enormes com os pais. Mas tudo por quê? Porque é uma regra, um sistema familiar que vem enraizado. E aí você não se dá a oportunidade de falar. Então, tanto para os pais como para os filhos, tem que achar um meio termo, um equilíbrio emocional aí. Achar um equilíbrio de poder dialogar. Usuário de droga. Às vezes o filho está lá viciado, ou bebida, ou droga, independente de qualquer situação. Às vezes não conversa com os pais porque tem medo. Não conversa para pedir ajuda porque tem medo dos pais. Então nós temos que abrir o nosso coração para colocar em prática o que eu tinha falado em cima.
Pensamentos saudáveis, vida saudável. Pensamentos tóxicos, vida tóxica. Nós temos que colocar em prática. Evitar isolamento. Evitar a falta de diálogo. Porque se a gente não tiver isso, galera, vou falar pra vocês, a vida não é fácil. Não é fácil. Nada na vida é simples. Tudo depende de muito esforço, dedicação, empenho. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa disso. Agora, quando você sabe disso e tem ajuda, fica tudo mais fácil. A minha vida mudou quando eu fui buscar ajuda. Eu busquei ajuda. E foi um coach que me mostrou o caminho. Porque o coach, na realidade, a Júlia está perguntando aqui. E quando o filho não tem confiança de dialogar com os pais, por exemplo, o filho conta um segredo para os pais e eles contam para alguém. O filho descobre e o filho perde a confiança. Como faz para resolver isso? A Júlia já entrou num outro campo, confiabilidade. Mas a confiabilidade, Júlia, você só vai conquistar através do diálogo, da conversa. Você precisa mostrar isso para a pessoa que você está com. Porque a coisa da confiança é um negócio muito. É uma faca de dois gumes, né? Porque ela é assim. A gente fala assim, eu só vou falar para você se você não falar para ninguém. Isso não é confiança, isso é troca. Você está querendo trocar. Você está fazendo uma troca. Confiança não é troca. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, se eu te contar um segredo, você não conta para ninguém? Não, isso é troca. E nós somos seres humanos. E somos falhos. Agora, fale com sinceridade. Estou passando por uma situação. Eu preciso de uma ajuda. Eu quero o seu conselho. Eu quero a sua dica. Eu quero o seu carinho. Eu quero o seu amor. Aí você começa a criar a confiança nas pessoas. Confiança é sentimento. Confiança é você ter o coração aberto. A pessoa precisa enxergar em você que você realmente está entregando aquilo que ela quer. Porque a confiança, ela vem, ela é mútua, né? É uma coisa que eu falo, você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com pessoas que só fazem troca, você vai se tornar uma pessoa dessa. E você nunca vai encontrar, você nunca vai sentir o gosto de que é você poder dialogar com alguém e saber que aquilo que você está falando com aquela pessoa vai ser uma experiência. Vai ser uma coisa de confiança. A confiança, ela é adquirida com carinho, amor. E quando você fala a verdade para você. Quando você assume para você a sua vida. Outra pergunta que saiu aqui, Patrícia Moreira. Então, qual é a nossa real influência? Que pode ser isso também, Júlia. Essa pergunta pode ajudar muito nessa sua... a resposta dessa pergunta pode ajudar também nessa coisa da confiança. Qual é a nossa real influência? A real influência é aquilo que satisfaz os nossos desejos. Então, a gente coloca nos pais, a gente gera nos nossos pais uma grande expectativa. Mas a realidade é outra. A gente quer que os nossos pais sejam os super-heróis, mas eles não são super-heróis, eles são apenas humanos, como eu também sou humano, como você também é humano. Então a influência é que nós precisamos criar isso. Aquilo que entende, aquele que me entende é aquele que me identifico. Então a confiança, ela vem por influência, ela vem por entendimento, ela vem por entender. Quando você se entende, você se identifica com alguma pessoa, ela tem a confiança. Então a nossa real influência é quando você se identifica com alguém. Por isso, sempre falo que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Olha com quem que você está andando. Olha como as pessoas estão vivendo a vida delas. Será que isso está sendo uma boa influência para você ou está sendo uma má influência?
E olha, gente, eu só fui enxergar isso depois de muitos anos. Eu passei 33 anos da minha vida sendo influenciado por situações negativas, por pessoas negativas. Se tiver rodeado de pessoas que são positivas, com certeza, Júlia, a confiança ela vem naturalmente. Não podemos julgar nem cobrar das pessoas aquilo que elas não conseguem entregar para a gente. Agora, dialogue com os pais. Se o menino, ou se a pessoa, ou se você mesmo, Júlia, contou alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe e depois eles contaram para outras pessoas e você descobre, você tem que perguntar para eles, em vez de você brigar com eles, em vez de você julgar ou cobrar eles, pergunte por que você comentou com outra pessoa. Às vezes o pai está procurando ajuda para poder ajudar você, para poder compreender você, para poder mostrar para você coisa que ele não sabe. Você pensa que a Valentina me enquadra com algumas coisas, eu tenho que correr. Eu tenho que correr para achar a resposta. E eu só vou conseguir essa resposta com outras pessoas que já têm filhos, que já vivenciaram outras situações. Então, antes de brigar, vamos abrir o coração. Aparentemente podemos viver uma vida saudável, alimentar-se direito, mudar os nossos hábitos, mas se você não cuidar da mente, você adoece. E tudo o que você está fazendo acaba não fazendo sentido. Então a gente precisa olhar com carinho todas as coisas que nós estamos fazendo. Por que fazemos o que fazemos? É isso que a gente precisa responder. Por que fazemos o que fazemos? Quando não faz sentido o que está fazendo, é hora de você parar, refletir e fazer a seguinte pergunta: por que estou fazendo o que eu não quero fazer? Por quê? Se você cair, se você não conseguir responder, sabe o que às vezes gera você ficar não conseguir, sabe o que gera você não fazer aquilo que você quer fazer? Gera o estresse. E o estresse, ele tem 3 formas: físico, químico e emocional. Todos esses tipos de estresse faz com que você saia do seu equilíbrio. Faz com que você tenha a mente e o corpo doente. Tudo por falta de entendimento. Você faz as coisas no automático, você está sendo obrigado a fazer as coisas. Porque fazemos o que fazemos. Não julgue, não cobre. Responda, busca. Outra pergunta que chegou aqui. Paola dos Santos. Por que vivemos? Olha que legal, hein? Por que vivemos? Nós vivemos uma existência. Então a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente morre. Todos nós vamos passar por isso. Isso é natural da vida. Agora, qual é a diferença disso? É o que vou fazer nessa existência. Eu vou passar a minha existência inteira até morrer de mau humor, brigando com as pessoas, chorando, reclamando, sendo uma pessoa não realizada, fazendo um monte de coisa que não é aquilo que eu quero. Vivemos para viver uma vida de satisfação, de realização. Vamos viver uma vida de emoção, de amor, de carinho. Dessa forma vamos entender por que fazemos o que fazemos. Às vezes esbarramos nos bloqueios mentais. No exemplo dos pais e filhos, como eu estava falando aqui. Os filhos criam, às vezes, bloqueio mental com os pais. E os pais criam bloqueio mental com os filhos. E aí esse bloqueio mental criado dentro desse sistema familiar vai para a sociedade, vai para uma organização, vai para o local, vai para tudo. E você acaba sendo uma pessoa bloqueada. E aí, Júlia, volta naquela coisa da timidez. Aí onde que você se torna tímido. Por isso temos que romper esses bloqueios, romper esses limites, viver uma vida engajada no desejo, no carinho, no amor, nos seus sonhos. Engaje a sua vida nisso. Faça o que você tiver que fazer, mas faça com clareza, faça com verdade. Não fique contando historinha, não fique mentindo para você mesmo. Viva uma vida de realizações. Não viva uma vida
encostada no achismo. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Ah, será que é isso? Ah, será que é aquilo? Para de achismo. Se você acha que você está enganando os outros, você está enganando a si mesmo. Sabe, Júlia? Essa coisa da confiança. Né? A coisa da confiança é você, dentro de você. É você confiar em você. Você não precisa contar segredo para ninguém. Você não precisa viver uma vida escondida. Porra, seja sincera com você mesmo. Pô, você quer andar de preto? Ó mãe, ó pai, a partir de hoje eu quero andar de preto. Sabe por que eu quero andar de preto? Porque é isso, isso. É valor, critério e regra. Nós não temos que viver uma vida escondido. Não temos que viver com uma vida de segredos. Seja confiante com você mesmo. A coisa de você a ser confiante é quando você é fraco. E aí você quer que as outras pessoas protejam essa sua fraqueza. É onde a gente faz a troca, né? Eu só falo uma coisa pra você se você fizer isso pra mim. Eu só falo pra você se você guardar esse segredo pra mim. Então olhe pra você de uma forma diferente. Por que fazemos as coisas que fazemos? Por que você conta segredo? Por que você se esconde? Leve uma vida saudável, pensamentos saudáveis, vida saudável. Vamos fazer o que fazemos com amor, carinho e propósito. Tá bom, galera? Uau! Chegamos no final de hoje com muitas perguntas, muitas... A Valentina já apareceu aqui. Com muitas perguntas. Espero que hoje, né, nós tenhamos ajudado a responder por que fazemos o que fazemos. Não viva uma vida de fantasias, não viva uma vida de ilusão. Viva uma vida repleta. Seja uma pessoa satisfeita. Faça com carinho. Faça com amor. Confie em você. Seja sincero. Espera um pouquinho. Seja sincero. Seja uma pessoa feliz. Tá bom, galera? Obrigado por hoje. Hoje já batemos aí 5.700 pessoas. Acho que foi o maior número de pessoas que eu já tive numa live. Se gostou, compartilhe. Siga lá no Instagram, siga no Facebook, siga no YouTube. Tiver dúvidas, tiver perguntas, mande e-mail andresoares@sentineladigital.net.br ou deixa uma mensagem inbox no Instagram ou no Facebook. Tá bom, galera? Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou. Espera aí, não mexa.